Então vamos lá, galera. O que a gente fez até agora? A gente importou as informações das nossas bases de dados, já tratou elas, viu as formatações e já fez algumas contas aqui, como por exemplo, faturamento das quantidades vendidas e por aí vai. E aí o que a gente tem que pensar, sempre que a gente está mexendo nas informações dentro do Power BI é onde que eu quero chegar com isso? Qual é o relatório que eu vou querer criar? Qual é o tipo de análise que eu vou precisar fazer? E aí o que eu fiz é o seguinte, eu abri aqui também no outro Power BI o relatório que a gente vai fazer ao longo desse mini curso. E aí repara, algumas informações que eu vou querer fazer. Então, por exemplo, faturamento por produto, por isso que a gente calculou o faturamento agora, o faturamento total, que é o que a gente vai ter com essa coluna de faturamento, qual foi o produto mais vendido e por aí vai. Só que algumas outras análises que a gente vai querer fazer também são um pouco mais específicas. Então, por exemplo, o faturamento por cada mês do ano. Então, para janeiro, para fevereiro, para março e por aí vai. Então, o que a gente tem que pensar? Quando a gente está aqui dentro do nosso Power BI, antes da gente terminar de fazer todas as edições e partir direto para os gráficos e tudo mais, você tem que pensar, cara, tá faltando alguma informação que eu possa precisar? E aí repara o seguinte, para a gente fazer aquela análise que a gente falou, de fazer uma análise mensal pelo faturamento, se eu olhar aqui, repare que eu até tenho uma coluna de data, só que essa coluna de data ela tem várias informações que eu não preciso, como por exemplo, o dia do mês, qual é o ano, então eu só estou interessado na informação de mês. Então, quando a gente estava mexendo lá naquela parte do Power Query, que era aquela edição de consultas, que eu podia mudar a formatação e tudo mais, uma coisa que a gente tem que pensar é, cara, será que eu preciso de alguma informação extra e por aí vai? Então, a gente fechou aquela opção de edição das tabelas, mas não tem problema, a gente consegue voltar para aquela edição para, por exemplo, se eu quiser extrair uma informação específica da data, como, por exemplo, só o mês, ou só o dia, ou só o ano e por aí vai. Então, se eu quiser voltar lá para aquela janela, é só vir aqui em página inicial e aqui, repara, posso clicar em editar consultas, que ele vai abrir para mim aquela janela de edição. E aí, aqui dentro dessa janela de edição, eu posso criar colunas novas, com algumas informações extras, posso extrair informações específicas das minhas colunas. Então, por exemplo, no SKU, se eu quisesse só o número do SKU e não quisesse o código inicial, também conseguiria, enfim. A gente pode fazer vários tratamentos aqui dentro. E aí, no caso, que a gente vai querer fazer, por exemplo, para fazer uma análise mensal repare que a data, eu tenho várias informações na data, o dia, o mês e o ano. Só que eu não quero essas informações. Na prática, para fazer uma análise mensal, um gráfico com faturamento por mês, eu só vou querer, por exemplo, o mês. Só o mês da informação. Então, se eu clicar aqui em data, aqui em cima eu tenho várias opções que eu posso editar. Tá vendo que tem essa guia chamada transformar? Nessa guia chamada transformar, eu posso fazer várias coisas. Eu posso, por exemplo, chegar aqui e extrair alguma informação de data, por exemplo. Posso pegar o dia, o mês, o ano, qual é o trimestre. E aí, se a gente olhar aqui, além dessa guia transformar, eu tenho essa outra guia adicionar coluna. Essa outra guia ela tem quase as mesmas informações. E qual a diferença entre essas duas guias? Se eu usar uma ferramenta da guia transformar, ele vai substituir a coluna que está selecionada por outra informação que eu pedi para ele. Se eu clicar em adicionar coluna, ele vai manter essa coluna original que está selecionada e vai criar uma nova coluna com essa nova informação que eu pedi para ele extrair daquela coluna original. Então, por exemplo, se a gente não vai querer mexer na data, vou querer só adicionar uma coluna só com o mês, vou vir nessa guia adicionar coluna. E como é que eu faço para fazer alguma edição? Se eu quisesse fazer alguma edição com texto, por exemplo, extrair um pedaço do texto, como nesse caso aqui, do produto do SKU, eu poderia vir na opção de, por exemplo, texto que tem aqui. Extrair os primeiros caracteres, os últimos caracteres e por aí vai. No caso aqui na data, eu quero uma opção de data para extrair só um mês. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, vou chegar aqui nessa opção de mês e eu tenho várias opções. Ó. Posso extrair só o mês, só o início do mês, só o fim do mês ou o nome do mês, por exemplo. E eu posso chegar aqui, colocar o nome do mês. E aí, quando eu clicar em nome do mês, repara que lá no final, ele vai adicionar uma coluna justamente com o nome do mês. Junho, setembro, outubro e assim vai. Só que além de fazer isso, se eu quiser fazer uma análise, enfim, considerando o número do mês. Então, mês 1, mês 2, mês 3, também consigo fazer. Então, se eu vier aqui na opção de data, além de escolher o nome do mês, eu posso escolher o mês. Qual que é a diferença? Um vai me dar um nome, outro vai me dar o número do mês. E aí o número, normalmente ele é um pouco mais fácil de trabalhar do que um mês, do que um nome do mês. Porque o número é mais fácil de colocar em ordem crescente, de janeiro a dezembro, enfim, e fazer algumas outras análises e assim vai. Então repara, junho está como 6, setembro está como 9, então já está funcionando para a gente certinho. E o que a gente pode fazer é aplicar a mesma lógica aqui na base de evoluções. Então aqui onde tem a data, eu posso clicar na data, vir aqui em adicionar coluna, lembra que se você vir em transformar, ele vai substituir a coluna que você está selecionado com as outras informações que você pedir. Se você vier em adicionar coluna, ele vai criar uma coluna nova fora dessa que está selecionada. Então, eu vou vir aqui
E eu vou colocar aquelas mesmas informações que eu posso eventualmente precisar, que vai ser o nome do mês, que vai ser junho, setembro, por aí vai, que nem está aqui. E eu posso chegar aqui e clicar em data e pegar o mês que vai ser o número do mês. 1, 2, 3 e por aí vai. Então, repara que dezembro está 12, agosto está 8. Então, assim a gente consegue terminar as nossas informações. E aí, de novo, vou voltar lá para a página inicial e para terminar todas as ferramentas e todas as fórmulas, enfim, formatações que eu apliquei aqui, é só vir aqui em fechar e aplicar. Então, é sempre a ideia que você tem que ter. Será que eu vou precisar de mais alguma informação para apresentar no meu relatório? Pô, se eu precisasse, por exemplo, fazer uma análise semanal, poderia voltar lá no editor de consultas e, ao invés de pegar só o mês, pegar o número da semana. Semana 1 do ano, semana 2 do ano, semana 3 do ano, que eu conseguiria, por exemplo, criar um gráfico semanal com as minhas informações. Então, agora, a princípio, a gente tem todas as informações que a gente precisa. Tem o nome do produto, a loja, o preço e por aí vai. Então, aqui, repare que parece que tem muita informação repetida. iPhone, São Paulo, enfim. Só que se a gente descer aqui na tabela, a gente vai ver que a gente tem mais informação. Televisão do Rio de Janeiro, então ele vai agrupando, mas a gente tem várias e várias e várias informações aqui que a gente vai querer começar a tratar e a gente vai chegar no próximo dashboard que a gente vai construir a partir da aula que vem. Então, fica ligado que vem muita coisa boa por aí. Então, até a próxima aula, galera.